Programa Cultura e Arte agora tem um novo parceiro, é o restaurante Aztecas, que está situado em um imóvel que faz parte do patrimônio histórico. Por causa disso, trouxemos hoje o proprietário do imóvel, Rui Craveiro de Sá, para nos contar da história deste imóvel. Rui, o que você pode nos contar sobre a história deste imóvel em particular? Para contar a história desse patrimônio aqui, tem que voltar lá antigamente, lá na história da cidade. Começou com Manuel Vicente Bittencourt, segundo prefeito de Ponta Grossa, e da qual é dado o nome da rua, Coronel Bittencourt, que é aquela rua conhecida da Avenida Michelin ali. Bom, o Coronel Bittencourt, finado Manuel Vicente, teve 9 filhos, certo? Dos quais, muitos, na hora quando casaram, ele destinou o terreno para a construção das casas que foram construídas e que vocês estão vendo hoje aqui. Então, uma dessas é essa do restaurante Azteca, né? Que minha avó, filha dele, ele era meu bisavô, casou com o comandante do Tiro de Guerra 21, Dr. Craveiro, e começou a construção da casa, por 1919 mais ou menos. Como eram vários imóveis nessa rua, então, além dessa casa que nós estamos, tem a do lado, tem mais na frente 2 ou 3 também que fazem parte da história de Ponta Grossa, que é uma das primeiras casas que foram construídas na época. E no caso desses imóveis, assim, algum aqui já foi solicitado o processo de tombamento, de patrimônio histórico deles? Né? Como é que anda a conservação deles? Eu aponto assim, eu não estou sabendo bem. Saiu uma lista, parece, dos pontos históricos que foram, vamos dizer, mapeados pelo Centro de Cultura lá, né? Divisão de Patrimônio lá. Mas eu não tenho certeza que esse imóvel... Eu acho que não, porque o IPTU dele é bem alto. E, então, com certeza, não está tombado, né? Eu não sei me referir ao lado aqui e aos outros imóveis que eram do meu bisavô, que destinou para as filhas, e construíram as casas em cima dos respectivos terrenos. Eu não posso afirmar com certeza se todos já estão em processo de tombamento. Em relação a essa casa, eu posso dizer o seguinte. Quais são os detalhes que a gente mais nota nela? Para quem entra, para o freguês que está entrando, ele já se depara com azulejos portugueses que estão bem na entrada da casa. As molduras que eram feitas antigamente, né? Ela em toda o topo da casa, ela é circundada por molduras. O interior dela também de molduras pelas paredes. A altura do forro, 4 metros. Antigamente eles faziam casas altas. As janelas, as portas, tudo com madeira tirada na lua minguante, que antigamente eles tiravam na lua minguante que o cupim, a seiva não descia, o cupim não comia, né? Então todas as portas e as estruturas de madeira do telhado e piso são de madeira cortada nessa época, né? Realmente é uma casa com detalhes históricos. E, retornando à história do meu bisavô, que teve 9 filhos, as outras casas da rua também, essa ao lado, uma mais à frente ali, também todas com riqueza de detalhes, em molduras, em azulejos, em material que não se usava ferro antigamente, né? As amarrações eram feitas de tijolo. Essas características de casas antigas, assim. E, pelo ano que elas foram construídas, estão bem conservadas. Foi informado pela produção que você tem boas lembranças dessa região e deste imóvel porque você viveu aqui muito tempo. Eu queria que você me contasse algumas memórias particulares, né, que você tem dessa tua fase. Bom, eu nasci aqui e saí daqui com 35 anos de idade. Eu nasci em 1959, para você ter uma ideia. E saí em 1995. E todo esse tempo que eu morei na casa aqui, fui acompanhando as mudanças que teve, né? Então, eu sou do tempo ainda que a rua era de calçamento. Agora tem um asfalto na frente, né? Os vizinhos, muitos foram embora e deixaram os imóveis alugados, né? Mas os que moram até que hoje, o pessoal do lado, os Espiridjão, os Muxaila, são árabes que vieram nos anos 60 para cá e se radicaram e até hoje estão. Os Rizentais, que da esquina aqui, já eram da minha época também. Então, eu peguei bem o começo, era bem mais divertido do que é hoje, porque a rua agora virou mais comercial do que residencial, né? Como eu tinha dito, muitos foram embora e deixaram os imóveis locados. Então, virou mais uma rua comercial. Então, eu peguei esse lado, vamos dizer, residencial da rua, vamos dizer assim. Foi muito bom porque os tempos eram outros, né? Não eram esse movimento, essa loucura, era uma rua
particularmente sossegada mesmo. E hoje em dia virou uma rua comercial, né? Tinha o cinema Inajá, aqui em cima, onde a gente saía com a vizinhança, os amigos na época, íamos assistir filmes logo na inauguração. E o pessoal que estudava no colégio estadual da aplicação aqui em cima, onde é o centro de cultura ali, né? Onde é o centro de cultura, o pessoal descia para cá, nos reunimos na frente. Foi bem mais divertido do que hoje. Outro fato também que me veio na cabeça agora foi que no tempo de antigamente mesmo, anos 60, que é do que a gente está se referindo, tinha uma feira aqui embaixo que era a feira municipal da cidade. Nem o mercado municipal existia. E realmente era uma feira que as de hoje deixam a desejar se for comparar com aquela. Tinha de tudo, era a única feira da cidade, né? E quando a rua ficava um pouco mais, finais de semana, mais sossegada, a gente ia procurar diversão na Rua 15. Eram as saídas das matinês. Antigamente tinha uma tal de matinada, que era uma matinê de manhã, pela manhã. E com o passar dos anos, a gente foi ficando mais adulto. Pegamos o tempo do Clube dos Solteiros também, que é aqui na Rua 15, logo perto. Estou falando das imediações, né? O que era a cidade não tinha crescido como cresceu hoje, né? Então, mais para frente lá tinha o Tiburcio Cavalcante, onde a gente ia jogar bola, ia o lazer. A avenida era o point, vamos dizer, central era a avenida. Depois mudou para a Rua 15. E assim foi indo sucessivamente. Certo. E me diga uma coisa, traçando um paralelo, o que você poderia destacar de ponto positivo e de ponto negativo, comparando os dias de hoje aqui nesta região com os dias de antigamente? Bom, o de positivo que eu posso dizer, de antigamente nós tínhamos a segurança, né? Que não acontece o que acontece hoje em dia, que virou passagem do Clube Magic, muito pessoal do Coronel Cláudio, com essa porcaria de crack aí, eles sobem pro centro e pulam as residências para roubarem varal e roubam o que tiverem pela frente para tocar por droga, né? Fato positivo dessa época era a segurança, vamos passar o romantismo das pessoas, que antigamente era bem mais na pele do que nos dias de hoje, né? Vamos dizer assim. E as amizades que se foram e a gente não viu mais, né? E de ponto negativo, que eu acho, é o que eu torno a repetir o que a gente disse. Virou uma rua, negativo entre aspas, né? Vamos dizer assim. Virou uma rua comercial. O fato de várias danceterias terem se instalado perto, né? As saídas finais de semana é um terror, com brigas e gangue. E a gente podia estacionar o carro bem mais tranquilo, que não tinha zona azul para vir multar a gente. É isso.